E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aí, né, para a gente dar continuidade à nossa discussão, introdução à filosofia. A gente vem discutindo, né, aí um pouco, né, sobre o que é a filosofia, né, como é que a gente passa a estudar, né, essa filosofia, como o que é a filosofia estuda. Então a gente está nesse processo de introdução mesmo à filosofia, né, para que vocês possam saber, entender o que é essa filosofia, como é que se pensa filosoficamente, vamos dizer assim. Então hoje a gente vai discutir um pouco justamente sobre isso, né, sobre o pensar filosófico, né, porque uma pergunta que eu sempre coloco para os alunos é: qualquer pensamento, ele é um pensamento filosófico, né? Então, é justamente sobre essa questão que a gente vai discutir hoje, né? E tentar entender o que significa de fato filosofar, né? O que significa filosofia propriamente dita. Gente, olha só. O pensar filosófico, pessoal, ele primeiramente não é qualquer pensamento, né? A gente precisa entender isso, né? Que filosofar, né? Ou seja, pensar filosoficamente é uma forma específica de se pensar, né? Então, nem todo pensamento ele necessariamente é um pensamento filosófico, né? O pensamento filosófico ele tem essas características. Então, o que que significa filosofar, né? O que é que significa pensar filosoficamente falando? Então, pessoal, olha só, pensar filosoficamente falando, né? Filosofar significa isso aqui, ó, né? Um modo racional de pensar, certo? Uma maneira de usar o raciocínio, né? Então, quer dizer, pensou em filosofia, né? É necessariamente um modo racional, né? Quer dizer, o instrumento principal utilizado pelo filósofo é a racionalidade. Então já dá para perceber que apenas o ser humano é capaz de filosofar, né? Então os animais e por aí vai não têm essa capacidade. Nós, seres humanos, somos os únicos capazes de filosofar, de raciocinar de forma complexa. E olha só, para filosofar é necessário estar atento ao que pensamos ou afirmamos, estar atento a cada ideia que fundamenta um pensamento. Então, filosofar, pessoal, é ir além daquilo que todo mundo já sabe, é ir além das aparências, como diria Platão, né? É a gente observar as coisas e pensar sobre essas coisas de uma forma atenta, em cada detalhe, né? É preciso atenção àquilo que pensamos ou afirmamos sobre as coisas. Quando a gente afirma algo sobre qualquer coisa que seja, é preciso a gente entender e perceber quais são as ideias que fundamentam esse pensamento. Então, às vezes, quando a gente emite uma opinião, quando a gente tem uma ideia sobre algo, a gente acaba não percebendo, não prestando atenção o que fundamenta aquela afirmação, né? Então a filosofia ela busca justamente isso, filosofar, questionar essas ideias, questionar o fundamento do nosso pensamento, né? Por isso que a gente fala que a principal atividade da filosofia é a reflexão. A gente vai já entender o que é refletir, né? Que é justamente essa nossa capacidade de pensar sobre o nosso próprio pensamento, né? Então, quer dizer, existem muitas formas de pensar, de se associar, de separar ideias, né? Mas o pensamento filosófico, ele é esse pensamento cuidadoso, atencioso a cada detalhe ou a cada ideia que fundamenta um pensamento. Então, se eu afirmo algo, por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco, tá? Mas só para vocês terem ideia, por exemplo, quando eu digo, eu gosto de roupa azul, né? Sei lá, é um exemplo. Claro que isso é um exemplo bem simples. Na filosofia, pessoal, não basta se dizer que eu gosto da roupa azul. Isso seria insuficiente. É preciso investigar os motivos, né? Que ideia fundamenta essa afirmação? Por que eu gosto da roupa azul? O que me faz gostar da roupa azul e não gostar, sei lá, da roupa verde? Exemplo, né? Então,
é essa investigação cuidadosa de entender minimamente, né, o que nos faz pensar sobre determinadas coisas, o que nos faz ter determinadas opiniões ou perspectivas sobre determinadas ideias. Então, a filosofia ela não é um pensamento comum qualquer, né? Por isso que para filosofar é preciso prática, é preciso a gente filosofar e filosofar para a gente poder ir aprimorando, né, essa prática e, ou seja, expandindo a nossa capacidade de nos atentar, de nos perceber e entender como esse nosso pensamento funciona. Por isso que a gente diz que o pensar filosófico ele precisa, né, ele demanda pelo menos duas atitudes. Claro, existem muitas outras atitudes importantes em relação ao pensar filosófico, mas aqui destacamos duas. São elas a atitude crítica e a atitude reflexiva. O que é cada uma dessas? Pessoal, para que a gente possa filosofar, né, com fundamento, a gente primeiro precisa ter uma atitude crítica, que basicamente significa que a gente não deve, sobre nenhuma hipótese, aceitar uma afirmação ou ideia sem antes investigar, né? Então, essa ideia de aceitar as coisas simplesmente porque foi afirmada ou simplesmente sem nenhuma investigação é uma coisa que a filosofia ela não vai valorizar, né? A gente na verdade precisa questionar, né? A atitude crítica é a atitude da dúvida, é a atitude do questionamento. Quando uma ideia ela é afirmada, quem tem uma atitude crítica, né, vai investigar para saber se de fato essa ideia ela tem fundamento, né, se ela realmente condiz com a realidade, né? Então quer dizer, é preciso questionar, duvidar, né, perguntar o porquê, o como, né, ou qual o sentido, a quem interessa. Então tudo isso faz parte de uma atitude crítica, né? Na filosofia nada é aceito sem reflexão, né? Se a gente aceita as coisas sem reflexão, a gente é facilmente enganado e a gente pode, na verdade, reproduzir uma série de preconceitos, né? Uma série de noções, né? Que são passadas de forma acrítica, né? O que é uma forma acrítica? Uma forma que não questiona. Muitas vezes a gente sai repetindo, né? Muita gente sai repetindo o que os outros afirmam, o que os outros falam, ou simplesmente porque já é uma tradição falar aquela coisa, quando na verdade essa afirmação ela não tem nada de fundamento, né? Então, um exemplo que eu sempre dou disso são os preconceitos, né? De todo tipo, tá? De todo tipo. O racismo, o machismo e outros são formas acríticas, né? As pessoas reproduzem esses preconceitos porque muitas vezes não se questionam sobre eles, né? Ou qual ideia que justifica ou que fundamenta esse tipo de pensamento. Quando a gente busca esse tipo de investigação, de entender que ideias fundamentam, a gente vai ver, por exemplo, que os preconceitos eles não têm fundamentação nenhuma racional, né? Que na verdade são formas construídas socialmente. A gente vai ver essas questões. Então, quer dizer, ter uma atitude crítica é um elemento fundamental na filosofia. E aí a segunda é a atitude reflexiva, que basicamente, pessoal, é a nossa capacidade de fazer o nosso pensamento se voltar para si mesmo. A palavra reflexivo, ela vem, né, da palavra refletir, né? E basicamente o que é refletir? É justamente voltar, né? Vamos dizer assim, né? Curvar-se sobre si mesmo, né? Porque flexão quer dizer curvar, né? Dobrar-se. Então, quando a gente flexiona algo, a gente está curvando. Então, quando a gente reflexiona, a gente está dizendo que essa coisa ela flexionou sobre si mesma, né? Então, ela reflexionou. Então, quer dizer, o nosso pensamento ele se volta para si mesmo. Ou seja, o que é refletir? Ó? Refletir é pensar de maneira rigorosa sobre o próprio pensamento, sobre nossas próprias ideias, né? Avaliar nossas ideias, as conexões que a gente faz, as conclusões que nós tiramos, né? Ou seja, é raciocinar sobre o nosso próprio pensamento. Ora, por que eu acredito nisso? Por que eu afirmo isso?
Por que a minha opinião sobre determinada coisa é essa? Quando a gente vai afirmar alguma coisa na filosofia, a gente precisa fundamentar, né? Então, é uma coisa que até os meninos falam, né? Sempre na filosofia, eu quero saber o porquê. Então, quando eu pergunto, olha pessoal, o que vocês acham disso? E alguém diz, ah professor, sei lá, eu acho isso. E eu pergunto, por quê? Né? É justamente para que vocês possam pensar sobre o próprio pensamento de vocês, sobre o que faz vocês terem essa opinião, o que faz vocês terem é, essa perspectiva, né? Quer dizer, como você chegou a essa conclusão. Então, é muito importante a gente partir para esse pensamento. Essas duas atitudes aqui não são as únicas, mas são provavelmente as principais atitudes que são demandadas por pensamento filosófico. Né? Então a gente precisa ter essa capacidade. E essa capacidade ela está atrelada à nossa principal característica, né? Principal característica do ser humano, que é o raciocínio. Ora, então, se a razão, né, se o raciocínio está presente em todos os seres humanos, então todo mundo pode usar a razão para filosofar. Claro, né? Qualquer pessoa pode filosofar. Basta que ela se atente a essas questões, né? Que ela pratique esse tipo de pensamento crítico, um pensamento reflexivo, que se fundamente, né, em argumentos. E aqui é muito importante. Na filosofia a gente sempre vai estar observando, né, os argumentos. Por isso que, por exemplo, nas provas de filosofia, nos TD de filosofia, eu coloco sempre a questão e eu sempre peço, justifique a sua resposta. Né? Por que eu quero que vocês justifiquem as respostas de vocês? Eu quero saber quais são os argumentos de vocês para aquilo que vocês estão afirmando. Né? Então, quer dizer, tudo que você afirma, a gente precisa argumentar para poder sustentar. Né? Então, na filosofia, pessoal, nada pode ser afirmado sem que existam argumentos que fundamentem a afirmação. Então, por exemplo, eu até falo, né? Sabe aquele personagem do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que ele dizia, tinha o Zequinha, né? Aí o Zequinha, ele pergunta, não sei se vocês já assistiram o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Pra quem já assistiu, tinha o Zequinha é um meninozinho que ele pergunta muito. Aí quando todo mundo ficava estressado porque o Zequinha perguntava muita coisa, todo mundo respondia porque sim, Zequinha, né? Como se porque sim fosse uma resposta, como se porque sim fosse um argumento. E aí aparecia lá um personagem que ele andava com um controle na mão e ele dizia, porque sim não é resposta, né? Porque sim nunca é um argumento. Então, na filosofia, o porquê sim ele não tem validade, né? Tudo tem que ter um porquê, né? Um argumento que sustente essa afirmação. Então, esse hábito de argumentar, de pensar, de refletir sobre nossas ideias, ele vai nos garantir essa capacidade, né? De perceber nosso pensamento, entendê-lo, de argumentar com fundamentação, né? Não só, porque eu acho, porque sim, porque é assim, porque sempre foi assim. Esse tipo de resposta na filosofia não é válida. Né? Na filosofia tudo tem que ter uma argumentação. Né? Então, quer dizer, esse é um elemento crucial no pensamento filosófico. Aí eu trouxe aqui duas chargezinhas que eu achei bem interessantes que eu encontrei na internet. E aí, novamente, a questão da atitude crítica, né? Então aqui o título da charge é um filósofo no exército. E aí você tem lá o general, o capitão, né? E ele diz, pelotão, sentido. E aí o filósofo lá no meio pergunta, sentido do que, senhor? Né? Então quer dizer, o que é isso? É o questionar, né? É a atitude crítica, né? Ele disse sentido, mas sentido do quê? Né? Então quer dizer, você vai ter isso seria aqui, né, no caso aqui, claro, de uma forma bem humorada, é o exemplo do que seria uma atitude crítica, né? Ou seja, ele não só aceitou o que foi dito, ele questionou, né? Ele perguntou, ele quis investigar. Sentido de quê? Né? Que sentido? Então, aqui é um exemplo, né? Uma charge bem simples. E aqui também tem outra charge que eu acho bem interessante, que é do Calvin, né? Que ele em frente à TV, e ele diz o seguinte, ó poderosa mídia de massa, obrigado por elevar a emoção, reduzir o pensamento e aniquilar a imaginação. Obrigado pela artificialidade das soluções rápidas e pela manipulação traiçoeira dos desejos humanos para fins comerciais.
Esta tigela de tapioca morna representa o meu cérebro. Eu ofereço em humilde sacrifício. Mantenha sua luz oscilante para sempre. Então, claro que é uma charge também irônica, né? O Calvin aí adorando a TV, né? Justamente é, seria aqui o inverso, né? Ele está questionando aqui justamente o inverso de toda do que é o pensamento filosófico, né? O que é que ele está agradecendo? Ele eleva a emoção, reduz o pensamento, aniquila a imaginação. E é justamente o contrário disso que a filosofia quer, né? Então, realmente, aqui o que ele está colocando é que muitas vezes as mídias, né, a forma como a TV, o cinema, até a internet, né, ela funciona, ela muitas vezes tende a reduzir a nossa atitude crítica, a nossa atitude reflexiva. E a filosofia ela existe justamente para que a gente possa refletir, né, para que a gente possa manter esse tipo de capacidade, para que a gente possa desenvolver essa nossa capacidade. Né? Principalmente em tempos de internet, em que a informação ela é diluída, ela é rápida, muitas vezes, e aí é só o exemplo que eu dou sempre mais claro de como a atitude reflexiva e crítica ela é importante, são a situação das fake news. Né? Então as fake news elas são consequência disso aqui que o Calvin tá colocando. Né? E que a filosofia vem justamente para combater. Então, você concorda comigo que alguém que tem uma atitude crítica, dificilmente ela seria enganada por uma fake news? Claro, né? Porque se a gente duvida, se a gente questiona, se a gente passa a investigar, rapidamente a gente descobre quando uma informação é falsa ou uma informação ela é mentirosa. Então, quer dizer, a ausência de atitude crítica é um prato cheio, por exemplo, para as fake news, né? Ou seja, para manipulação, né? Então, como ele coloca aí, ó, a artificialidade das soluções rápidas e a manipulação traiçoeira dos desejos humanos para fins comerciais, né? Então, quer dizer, a atitude crítica, a atitude reflexiva, ela nos ajuda a nos tornarmos mais autônomos, né, na sociedade, mais conscientes, né, para que a gente não possa ser ludibriado, enganado, né, facilmente. Bom, então é isso, pessoal, né, para a gente poder concluir aí a nossa discussão sobre o que é a filosofia, o pensamento filosófico. Eu espero que tenha sido claro. Se não ficou claro, se surgiu alguma dúvida, manda para mim lá no Google Class que eu respondo. Então, muito obrigado e até a próxima.